Nas profundezas congeladas da Sibéria Oriental, onde o vento corta as montanhas como uma lâmina e a neve se estende até onde a vista alcança, existe uma lenda sussurrada entre os uivos dos lobos. É a história de um cavaleiro forjado no gelo e no instinto, uma história que começa no Templo do Lobo. Este antigo santuário, dedicado à constelação de Lupus, era o lar de Licaon, o cavaleiro de prata conhecido como o Caçador das Neves. Sob sua tutela brutal, dois jovens aspirantes buscavam a glória e o poder de uma armadura sagrada. O primeiro era Kazan, um guerreiro feroz, de punhos cerrados e coração endurecido pela solidão da tundra. Seus olhos refletiam a ambição de se tornar o herdeiro natural do legado do lobo. O outro era Nati, silencioso, observador, um jovem cuja força não vinha dos músculos, mas da sua profunda conexão com o mundo ao seu redor. Ele sentia o vento, ouvia a neve e compreendia a linguagem não dita da natureza. Licaon, seu mestre, os ensinava com uma filosofia impiedosa, uma lição gravada a ferro e fogo. O lobo sobrevive porque é parte da alcateia, mas vence porque sabe lutar sozinho. O treinamento era uma provação diária que beirava o desumano. Corridas noturnas sob tempestades de neve que cegavam e congelavam, caçadas por presas selvagens sem o auxílio de armas, e o mais temido de todos os testes, lutar contra lobos selvagens para aprender seus movimentos, sua ferocidade, sua essência. Cada amanhecer era um marco de sobrevivência, anunciado apenas pelo uivo solitário que ecoava pela vastidão branca, sinalizando o início de mais um dia de aprendizado. Kazan, com sua força bruta, desprezava a abordagem de Nati. Ele via a quietude do rival como fraqueza, sua intuição como hesitação. "Você hesita, Nati!" Ele zombava após um treino extenuante. "Um cavaleiro que teme matar jamais conquistará uma armadura." Nati, limpando o sangue do rosto, respondia com um olhar firme, suas palavras carregadas de um peso que Kazan ainda não compreendia. "E um cavaleiro que mata sem pensar jamais será digno de vesti-la." Essa tensão entre os dois discípulos cresceu como uma tempestade se formando no horizonte. Um representava a fúria solitária da caça, o outro, o espírito coletivo da alcateia. E o dia da prova final finalmente chegou, um dia que decidiria qual filosofia prevaleceria. Licaon os levou a uma planície desolada, onde o vento rugia como uma besta ferida. No centro daquele palco de gelo repousava a lendária armadura de lobo, selada há séculos, esperando por um guerreiro digno de seu poder. A voz do mestre soou fria e grave, como o próprio inverno siberiano. Somente aquele que compreender o verdadeiro espírito do lobo, a coragem que nasce do instinto e o amor pela alcateia, será digno dela. Agora, lutem. No mesmo instante, Kazan explodiu em um ataque fulminante. Seus golpes eram como martelos de gelo, devastadores, precisos, movidos por uma agressividade pura e um desejo avassalador de vitória. Ele queria esmagar Nati, provar que a força bruta era o único caminho para se tornar um cavaleiro. Nati, por sua vez, se defendia. Ele recuava, desviava, estudando cada movimento de Kazan, sentindo o fluxo da batalha. Ele não estava apenas lutando contra seu rival. Estava dançando com a tempestade, ouvindo a canção do vento. Licaon observava tudo em silêncio, seu rosto uma máscara impassível. Sob o céu escuro da Sibéria, o cosmo dos dois guerreiros começou a queimar, iluminando a neve ao redor. "Lute, Nati!" gritou o mestre, sua voz cortando o uivo do vento. "O lobo que teme a caça se torna a presa." Mas Nati não temia. Ele não estava recuando por medo. Ele estava esperando, ouvindo. E então, no meio do rugido do vento, ele ouviu algo mais. O uivo distante de uma alcateia. Era um chamado ancestral,
como se os espíritos dos antigos cavaleiros de lobo o estivessem guiando, falando diretamente à sua alma. Naquele momento tudo mudou. Os movimentos de Nati se tornaram fluidos, imprevisíveis, selvagens. Ele não era mais um humano imitando um lobo. Ele era o próprio espírito do lobo. Com um salto acrobático, ele desviou de um golpe mortal de Kazan e, no ar, contra-atacou com uma velocidade sobrenatural. Suas mãos se moveram, rasgando o ar com garras invisíveis de pura energia cósmica. Uivo selvagem do lobo! O golpe ecoou pela planície como um trovão, uma onda de choque que fez o próprio gelo tremer. Kazan, pego de surpresa pela explosão de poder, caiu de joelhos. Exausto, derrotado, seu olhar era de puro espanto. Ele não entendia de onde viera aquela força. Então, um milagre aconteceu. A armadura de lobo, que repousava inerte, começou a emitir um brilho prateado intenso. Ela se desmontou no ar e, peça por peça, voou em direção a Nati, girando ao seu redor como uma constelação pessoal. Lycaon, o mestre de pedra, sorriu pela primeira vez. Agora você entende, disse ele com a voz carregada de orgulho. O lobo luta não por si, mas pela alcateia. O instinto não é ódio, é vínculo. Você é digno, Nati. O elmo se encaixou em sua cabeça. As ombreiras se fixaram em seus ombros. O peitoral brilhou com o símbolo sagrado da constelação de Lupus. No momento em que a última peça se conectou, o vento cessou. A floresta silenciou. Um novo poder pulsava em suas veias. Nati ergueu o olhar para o céu noturno e uivou. Não era um grito de raiva ou de dor, mas de pertencimento. Um som que reverberou pelas montanhas, atravessando o gelo e as estrelas. Era o uivo de nascimento de um novo cavaleiro, o cavaleiro de bronze de lobo. Enquanto flocos de neve começavam a cair suavemente, Lycaon pousou a mão no ombro de seu discípulo. Lembre-se disto, meu pupilo. O lobo nunca esquece seu bando. E um dia, quando as estrelas o chamarem, seu uivo ecoará ao lado de outros guerreiros. O olhar de Nati se voltou para o horizonte distante, para além da Sibéria. Ele sabia que seu destino não era ali. Um dia, ele estaria no Coliseu, ao lado de outros cavaleiros de bronze, lutando não por glória pessoal, mas por lealdade, por justiça e por sua deusa, Atena. Entre os ventos gelados da Sibéria, nasceu o guerreiro solitário que carregava dentro de si o espírito da alcateia. Nati, o cavaleiro de lobo, aquele que luta com instinto, honra e coração. E aí, gostou de conhecer a origem desse incrível cavaleiro de bronze? Se você é fã de Cavaleiros do Zodíaco e quer ver mais histórias como essa, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo qual outro cavaleiro merece ter sua história contada. Muito obrigado por assistir e até a próxima.